Eu queria falar hoje sobre o homem espiritual, baseado na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda, o capítulo 4, o versículo 16 diz assim: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo falava do homem exterior e do homem interior. O homem exterior é aquele homem alma, aquele homem que nós vimos no homem espiritual, primeiro, parte 1, que é aquele homem que onde estão residindo os seus sentimentos, onde estão residindo as suas convicções, o seu raciocínio. Esse é o homem alma, é o homem composto de duas partes, as emoções e também o raciocínio. E temos o homem interior, que é o homem formado do espírito, aquele homem que tem uma testificação direta de Deus para a sua vida. Quando Paulo fala sobre esse homem interior, esse homem de dentro, aquele homem espírito, ele fala da testificação de Deus. Quando Deus testifica para o nosso espírito. E há uma ministração muito interessante e uma diferença muito grande entre esse homem exterior, o homem interior e o homem periférico. Você perguntaria, o que é o homem periférico? O homem periférico é o corpo, é o homem corpo, é a natureza do nosso corpo. Nós vamos descuidar do nosso corpo? Também não, vamos continuar cuidando desse corpo que é templo do Espírito Santo. Mas o nosso corpo é pó e vai voltar para o pó. Agora, o nosso homem interior é o homem espírito. E esse homem espírito que precisa prevalecer sempre. É o homem que precisa ter as melhores decisões. Em primeiro lugar, esse homem deve atuar sempre. O homem interior, o homem espiritual. Aquele homem que tem decisões determinadas pelo seu Espírito, cuja testificação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, com o Espírito deste homem, faz muito bem. Um homem espiritual, quando ministra no Espírito, quando ele ministra para outras pessoas, quando ele faz alguma coisa para outras pessoas, presta algum favor, tem alguma atividade, esse homem interior está evidente, ele edifica o próximo, ele constrói na vida da outra pessoa. Quando esse homem interior está evidente, quando ele domina, quando ele está sobre os demais homens, o homem exterior e o homem periférico, esse homem produz coisas boas na vida do seu próximo. Então, quando alguém está pregando numa igreja, está fazendo uma palestra, e as pessoas que estão ouvindo recebem com alegria porque sai do homem interior. E o homem interior, quando apresenta para outros aquilo que ele tem, ele edifica, ele constrói, ele faz com que o outro se sinta bem, com que o outro fique bem. Enquanto que o homem exterior, aquele homem periférico, esse homem que aqui diz o texto, quando o nosso homem exterior se corrompa, ainda que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele seja envolvido pelas questões do homem exterior. Quem é o homem exterior? O homem exterior é o homem emoções, é o homem raciocínio, é o homem razão, é o homem exterior, é o homem alma. É aquela pessoa que vive da sua alma, ele vive para as emoções, ele precisa ter fortes emoções. O homem exterior, o homem da alma, ele precisa ter consolos, ele precisa ter bajulações, ele precisa ter adulações, ele precisa de reconhecimento. Esse homem exterior precisa de reconhecimento. Quando o homem exterior está em evidência, está em voga, a gente nota que ele precisa
ser reconhecido. Aonde ele está, aonde ele aparece, as pessoas precisam vê-lo, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir reconhecido. É aquela pessoa que toda hora precisa de uma palavra de carinho, uma palavra de apoio. Ah, mas eu não posso dar uma palavra? Pode, nós podemos, mas quando a pessoa passa a viver dessa palavra, toda hora ele precisa dessa palavra, toda hora ele está testando as suas condições, ele está testando como os outros estão tratando com ele, como os outros estão vendo ele. Então essa pessoa está doente, aí está em evidência o homem almático, o homem exterior, o homem da alma, que precisa necessariamente passar por um processo de tratamento e tornar-se um homem espiritual. Paulo fala desse homem exterior, o homem exterior. Ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova para a construção, para a edificação na vida de outros. E Paulo fala disso com conhecimento muito grande de causa, porque num outro texto ele menciona o homem corpo, alma e espírito. São as três pessoas que estão numa só. E essa pessoa do homem alma, essa pessoa do homem exterior, muitas vezes quer ser enxergado, quer ficar diante das câmeras, quer ficar diante dos holofotes, quer que todos o reconheçam, que todos se dobrem a ele, que esse é o homem almático, é aquela pessoa doente, aquela pessoa que precisa de um tratamento. E para tratar com isso, é só mesmo tendo um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, um encontro real, um encontro que de fato houve a regeneração daquela velha natureza. Quantas pessoas estão convertidas aí hoje? Estão dentro das igrejas, estão procurando servir a Jesus, mas ainda vivem daqueles velhos padrões. Aí diz assim, minha família era mesmo desse jeito, aí eu criei mecanismos de defesas, e eu sou desse jeito mesmo, e eu vou continuar assim, e a pessoa fica sempre querendo ser a fonte das atrações, querendo ser a chave das atenções. Ela precisa disso para a sua autossustentação. São pessoas que não se garantem, espiritualmente estão muito más. São pessoas que estão assim, numa situação de precisando mesmo ser tratadas. E esse homem exterior, o que eu faço, o que eu tenho que fazer com ele? Esse homem exterior traz a natureza, a velha natureza consigo. Esse homem exterior traz os costumes, os padrões consigo, traz aquelas coisas antigas consigo. Ele precisa aqui na frente desse tratamento todo. E quando ele aceita Jesus, ele às vezes não reconhece que a mudança está de fato acontecendo. Alguns fazem apenas um transporte de local. Ele deixou de servir ao mundo, os seus prazeres, as suas vontades, e veio para Cristo. Mas chega aqui, ele começa a enfrentar dificuldades, porque está ainda saliente o homem exterior, o homem alma, que tem vontade, que tem desejos, que quer conquistar, e ele precisa conquistar, e ele precisa atingir padrões elevados, ele precisa estar de acordo com o seu grupo social, de acordo com o seu padrão social. Esse homem fica vivendo essas realidades. E o Senhor Jesus fala muito disso. Aquele que quiser ganhar a sua alma tem que perder, aquele que quiser ganhar tudo, tem que perder a sua alma, tem que perder todas as coisas. Quantas pessoas não entregaram nada para Cristo? Eles tiveram uma mudança de religião, às vezes alguns costumes, algumas coisas, mas não tiveram uma experiência do homem interior, o homem regenerado, o homem transformado, aquela nova criatura, aquele homem que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus e agora vive uma maneira diferente. Olha, muitas vezes a gente até vê isso nos relacionamentos, nos casamentos, né? E a mulher chega reclamando. Quantas pessoas
nós conversamos no dia a dia e elas dizem assim, meu marido não me ama, porque se ele me amasse ele falava para mim, ai, meu marido não traz nenhuma flor, isso, aquilo. Outros maridos dizem, minha mulher me desprezou, ela só fica limpando casa, só fica cuidando disso, ou é uma profissional muito boa lá no seu trabalho, mas aqui dentro de casa, olha, com a gente aqui, e é desse jeito. As pessoas estão carentes, estão debilitadas pelas suas próprias condições, pela sua própria situação, e alguns se defendem e querem justificar isso. Olha, querido, isso é o homem alma. O homem espiritual é aquele homem interior, é aquele homem voltado para a edificação, para a construção na vida do outro, para dizer palavras que edificam, palavras que vão levantar o próximo, palavras que vão construir na vida do próximo. Esse é o homem interior, é o homem que precisa estar em voga no dia a dia. Esse homem não pode sair do cenário, ele tem que estar continuamente dominando os dois outros homens existentes no mesmo homem. Uma só pessoa, três pessoas existentes numa. Um homem composto de três elementos mensuráveis que dá para se sentir, dá para se saber e dá para ver pelas atitudes. Mas eu não posso ficar também analisando os outros, senão eu vou me tornar um homem almático. Eu tenho que pensar em mim. E eu pensando em mim é que eu vou sacrificar a minha carne, vou sacrificar os meus desejos, as minhas paixões, vou sacrificar tudo e vou ficar vivendo para Cristo Jesus. Olha, se em algum momento essa palavra ou alguma outra tem edificado a sua vida, entre lá, por favor, youtube.com e procure lá PR Isaac Pereira, se inscreva lá no meu canal e lá você vai ver outras mensagens que eu acredito que também edificarão muito a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo.